Queria falar um pouco sobre o extrator de dados do Bittrex 24, um app construído aqui pela CRM Think. Tomamos bastante cuidado na construção desse app, principalmente por se tratar de uma questão tanto sensível, né? Trabalhar com extração de dados e principalmente olhando também o resultado final, que não é entregar somente um monte de dados para análise em algum BI, mas também levar o dado de uma forma pronta, transformada para ser consumido de fato para o usuário final, que muitas vezes não tem tanto entendimento do que é aquele campo, né, para não deixar que fique apenas dados técnicos. Queria mostrar um pouquinho do nosso extrator, que é um app dentro do próprio Bittrex 24, de fato uma ferramenta construída com todas as normas do Bittrex, inclusive de uso da API para extração. Bem provável que em breve ele esteja no Marketplace, mas por enquanto a gente está comercializando diretamente por uma questão de acompanhamento. Então, dentro do extrator, eu faço um cadastro do que eu quero extrair. Vou colocar aqui leads para um banco de dados, por exemplo. Essa extração ela pode ser agendada, né? Eu quero, por exemplo, a cada 1 hora, quero só diariamente, por aí vai. Então, vou colocar aqui, por exemplo, a cada 1 hora. E aqui eu posso gravar num banco de dados MySQL, PostgreSQL, e a gente está desenvolvendo também SQL Server, Oracle, tá, para uma versão futura. A gente também tem aqui para Google Spreadsheet, mas no caso do Google tem muitas limitações, principalmente se você trabalha com grande volume de dados. Apesar de ter aqui ser funcional, a gente indica muito mais para quem trabalha com um volume baixo de dados. MySQL e PostgreSQL são bancos de dados mais indicados, porque são bancos que eu consigo trabalhar com volume de dados e a maioria das ferramentas de BI acessam esse banco de dados e ele é gratuito. Power BI, Tableau, ClickView e por aí vai, todos eles acessam MySQL. Então aqui eu coloco todos os dados de acesso do banco de dados, depois eu seleciono qual é a entidade que eu quero trabalhar, deal, lead, company, tarefas e apontamentos da tarefa, né, que são a timesheet ou ellipse time, listas, né, que são um componente bem poderoso do Bittrex 24, e os deals products, ou seja, os produtos ligados aos deals. Então, vou continuar aqui com o exemplo de leads. Como no caso de banco de dados, eu vou direcionar aqui qual que é a tabela, né, daqui eu vou deixar em branco por enquanto, e aqui começa a primeira parte do cadastramento do extrator, que é colocar os filtros. Isso é extremamente importante, né, para que o próprio extrator cuide da recorrência. Então, por exemplo, eu posso selecionar aqui data de modificação, né, modificado em, então vou colocar aqui, sei lá, maior que 1 de 2020, e aqui eu consigo dizer, depois da primeira extração, o dado passa a ser recorrente, ou seja, ele faz uma extração grande, ampla, né, de todos os dados, e depois ele faz só o que for o diferencial, ele não vai ficar extraindo tudo de novo. Aqui eu posso colocar duplicados ou não. É claro que esse filtro aqui ele pode ser um filtro composto, né? Pode ser vários filtros, que era só de um determinado pipeline, de um determinado usuário e por aí vai. O prevenir duplicados é o seguinte, muitas vezes algumas empresas querem trabalhar com grande histórico e essa extração ela traz uma fotografia. Então, no caso aqui, a gente também pode gravar tudo histórico, por isso que a gente previne ou não duplicado. E aqui, depois eu vou colocar os campos. Nos campos eu posso tanto ver todos os campos aqui, como eu também posso trabalhar com pesquisa. Então, vamos colocar aqui o ID, que é o primeiro componente, nome do lead, nome, eu posso procurar aqui a status do lead, o que mais? Eu posso colocar aqui o motivo, vamos colocar aqui um campo de data, vou mostrar um pouco aqui, data de exportação, que a gente sempre usa, que mais que a gente tem aqui? O modificado, para a gente saber quando é que foi modificado e quem modificou. Que mais que eu tenho um campo aqui vamos pegar um campo aqui que é de opções. Então aqui recurso de interesse, que mais? A UTM, e-mail, vou pegar um e-mail aqui, valores, porque eu quero mostrar algumas coisas interessantes. Então aqui eu escolhi os campos, vamos aqui tirar os campos, e aqui ele traz a lista de campos. O que é interessante, né? Eu quero colocar numa ordem, eu posso colocar a ordem,
Eu posso trabalhar o nome, então esse aqui é o nome interno, então aqui está o nome interno do Bittrex, mas eu vou gravar no banco de dados com o nome que eu quero. É claro que aqui a gente tem que seguir algumas recomendações de banco de dados, né? Ele vai, claro que na hora de cadastrar lá, ele vai ficar um nome um pouquinho diferente desse. Mas esse aqui é o nome que ele vai gravar lá na parte final do banco de dados. Aqui também eu posso trabalhar, quando eu trabalho com um campo que é código, nesse caso aqui do status, eu posso dizer, tá, eu quero que grava lá o quê? O nome ou o ID ou ambos. Então isso aqui também é uma forma de já entregar o dado tratado. No caso de data, qual é o formato da data que eu vou gravar lá dentro? É com hora, sem hora, é Brasil? E aqui modificado por, que é o responsável, que grava o ID ou o nome da pessoa. E no caso de e-mail, no caso aqui de um campo que é sim ou não, ele também pergunta, quero gravar 0/1, S/N ou sim ou não. Ou seja, o extrator ele já tem essa preocupação de entregar o dado totalmente estruturado, totalmente pronto para consumo. Né? Chamo de consumo, ou seja, consumir lá dentro do BI sem precisar ficar tratando. Então, tanto a questão da nomenclatura, que é o label que grava lá dentro, quanto as configurações, porque cada banco de dados, cada BI também tem a sua forma de tratar o dado, então você já entrega ele pronto. Então, a ideia do extrator é montar, de fato, um grande data warehouse, extraindo os dados do Bittrex, com todas as considerações que a API do Bittrex coloca, ou seja, não trabalhar com um grande volume de dados, então a gente faz todo um tratamento interno para que os dados saiam já da maneira estruturada e chegando no BI já consumir esse dado. Tá? Então, essa é a ferramenta. Então, na hora que eu salvar aqui, eu vou ter acesso a log, eu vou ter acesso a uma série de coisas e ela vai ficar rodando de uma forma automática, também garantindo toda a questão de segurança. O usuário que cria o extrator, na hora de extrair os dados, ele vai verificar se esse usuário tem acesso aos dados que ele está extraindo. Então, você não consegue extrair os dados se você não tiver acesso. Então, o ideal é que sempre use a ferramenta pelo um administrador, ok? Para saber mais, entre em contato com a gente. Tem um link aqui onde tem esse vídeo, ok? Abraço!